Leonel Brizola. Sérgio Roberto. Muito bem, nós falamos agora diretamente do estúdio do Roda Viva. Já chegando aqui no estúdio, o candidato Leonel Brizola, que é o próximo entrevistado desta noite do Roda Viva, eleições 89. Vamos conversar com ele aqui, já está sentando, vai colocar o microfone. Ele vai ser entrevistado pela seguinte bancada de jornalistas: Ricardo Sete, do Jornal do Brasil, Aloysio Biondi, do DCI, Alex Sousnik, da Folha da Tarde, Fernando Mitre, da TV Bandeirantes, e João Caldeira, da Isso É Senhor. E também pelo editor do Jornal da Cultura, Rodolfo Konder. Vamos conversar aqui com o candidato que já está posicionado com o microfone. Como é que o senhor está vendo o papel da televisão, o papel da imprensa brasileira neste momento do processo eleitoral? Eu acho que nós estamos justamente nos utilizando desse grande canal de comunicação com a população, que é o nosso sistema de comunicações. Não é bem como se desejaria, mas vivemos também momentos como este, que vamos viver aqui agora, de comunicação plena, de questionamentos diretos, verdadeiros, né? Só o que se tem de lamentar é essa questão das pesquisas, que eu acho que isso sim, assim, utilizado dessa forma como está sendo, a pesquisa, e de uma forma sistemática, entrando nos lares, eu acho que realmente se constitui num processo de violação da formação, do processo de formação de consciência do povo brasileiro. Isso é a única coisa que eu lamento. Quanto mais, eu acho que comparando, por exemplo, com o que havia antes de 64, eu acho que nós avançamos bastante. Ok, muito obrigado. Nós vamos encerrar nossa participação aqui, que o Roda Viva já está começando. Voltamos a apresentar o Roda Viva Eleições 89. O programa Roda Viva está entrevistando ao longo desta semana os 10 candidatos melhor colocados nas pesquisas de opinião. O candidato entrevistado agora nessa segunda sessão de hoje é o candidato Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista. O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido ao vivo em rede nacional através da FUN TV e da Rádio Brás. Inclui as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia, Amazônia, além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, do sistema Rádio Brás. Você que está nos assistindo em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. E hoje, excepcionalmente, durante o Roda Viva, também pode chamar 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar a Leonel Brizola esta noite, estão presentes ao Roda Viva Eleições 89 os seguintes jornalistas: Ricardo Sete, diretor da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Aloysio Biondi, editor-geral do jornal Diário de Comércio e Indústria; Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura; Alex Sousnik, repórter do jornal Folha da Tarde; Jorge Oliveira, editor de economia da revista Isto É Senhor; e Fernando Mitre, superintendente de jornalismo da TV Bandeirantes. Na plateia assistem o programa convidados do governador Leonel Brizola. Leonel Brizola realiza este ano um projeto político acalentado há quase 30 anos: disputar a presidência da República. Ele começou com o slogan "Cunhado não é parente", Brizola para presidente, passou pelo socialismo moreno e hoje apregou a oposição sem cumplicidade. Sempre foi um dos favoritos nas pesquisas de opinião, mas agora enfrenta a preferência destacada do eleitorado nas pesquisas pelo ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. No âmbito interno do partido, está sendo ameaçado por alguns desfalques importantes que ameaçam colorir. Governador, como o senhor vê hoje essas notícias de que alguns dos seus mais importantes aliados e assessores estariam prestes a colorir? Essa pergunta, inclusive, é feita já de Maceió pelo Ademir Cabral. Ele pergunta por que o senhor queria que Collor fosse seu aliado, sendo seu vice, quando Collor ainda não tinha o carisma ou o índice de pesquisa de hoje, e por que agora o senhor encontra vários defeitos nele. Creio que simples onda essa questão de que companheiros nossos estão querendo dissentir das posições do partido. Caso
do deputado César Maia é um homem de boa fé, foi envolvido na sua boa fé. Francamente, o episódio, essas tentativas aí de envolvimento, servem para mostrar que esse candidato não tem nem aquele mínimo de quadros que um presidente eleito necessitaria para ser coerente, a não ser para fazer uma geleia. Agora, mostra que não tem também ideias, não tem programa. E não é verdade que eu tenha cogitado, em qualquer momento, em qualquer circunstância, tenha cogitado de atrair esse personagem para o nosso partido ou para uma eventual composição conosco. Não é verdade. Porque há uma prática na imprensa brasileira que não tomem como uma crítica, nem como um ataque, como costuma se dizer, qualquer coisinha está atacando a imprensa. Não estou atacando. É bom nos questionar. Lá tem um jornalista que inventa uma coisa, cria, e tem alguns jornais que até estão especializados nisso, como é o caso da Tribuna, do Rio de Janeiro. Cria, e tem os outros repetem, e dali um pouco tanto repetem que fica aquilo como se for uma verdade. Por isso, desculpe, Como governador, essa por isso questão, o senhor... por exemplo, de que eu ambiciono. Eu, francamente, eu não estou num projeto pessoal. Eu digo com toda lealdade a mim, é um homem da minha idade, com meus 67 anos, eu não estou numa corrida pessoal, não me interessam as galas de poder. Eu estou nisso porque eu não vou ser incoerente com tudo que eu fiz na minha vida. O partido me convoca, me chama, existem circunstâncias, milhões de brasileiros pensam nisso. Eu me sinto honrado, sei que vou entregar os últimos anos de vida ativa que eu tenho, que eu até merecia, depois de mais de 50 anos de trabalho intenso, eu merecia até ter uma boa aposentadoria, sair com a minha mulher por aí, fazer minhas conferências, viajar, né? Gozar um pouco desses últimos tempos da vida, do último quartel da vida, como dizia minha velha mãe. Agora, eu me sinto também mobilizado por isso, porque eu sempre fui inconformado. Eu me sentiria feliz se eu pudesse construtivamente, veja bem a palavra, construtivamente, realmente dar as últimas energias que eu pudesse mobilizar na minha vida para tirar o nosso país dessa dificuldade e encontrar outros caminhos. Mas eu não estou movido por uma ambição. E isso é tão verdade que isso é que vai me fazer vencer as eleições. Governador, o senhor falou em repetição, antes de abrir a roda para que cada um dos convidados faça uma pergunta, eu gostaria de notar apenas uma curiosidade. O senhor não gosta de repetir o nome do candidato Fernando Collor de Mello. O senhor sempre se refere não a esse personagem. Não tenho nenhuma inibição a esse rapaz. respeito. Não tenho nenhuma inibição a esse respeito. Tenho repetido muito. O senhor Mas eu podendo evitar, enfim. evito. Mas não tenho... Sabe que eu estou nesta polêmica da sucessão sem nenhuma inibição. E eu acho que isso é um dado muito significativo para mim. Eu não tenho nenhuma inibição de debater assunto seja qual for a sua natureza, que eu acho que o povo brasileiro nunca necessitou tanto de um processo de autocrítica quanto agora. Nós estamos no fim de reconhecer isso e abrir caminhos para um novo tempo. Bom, nós vamos começar então a roda de entrevistadores do Roda Viva. Antes eu gostaria, por favor, de fazer um apelo a todos. Nós não quisemos estabelecer tempo para perguntas ou respostas para que haja maior liberdade das pessoas se manifestarem, mas faria o apelo para que as perguntas fossem breves. Eu já fiz o meu e treino. as respostas lhe dei as do senhor, na medida do mais possível, curta que eu já dei na minha vida. por favor. Muito obrigado. Lhe dei agora. Ricardo Sete, por favor. Governador, como o senhor disse que não tem inibição tratado de nenhum tema, eu queria começar por um que o senhor, algo inadequadamente, chama de o monopólio da Rede Globo de televisão. E o senhor tem dito, inclusive no programa da Hebe Camargo, repetiu, sem detalhes, que vai tomar providências sobre isso em relação à Globo logo no primeiro dia. Eu não consegui entender ainda que providências exatamente vão ser essas, em que consistirão essas providências. Concretamente, eu também não sei que providências eu tenho ao meu alcance. Mas eu vou cogitar na esfera administrativa. Se eu tiver que me dirigir ao Congresso, eu vou ter a necessária responsabilidade de me dirigir ao Congresso. Se tiver que atuar junto ao Poder Judiciário, eu vou atuar. Só o que eu considero é que é incompatível com a existência de uma nação livre, de uma ordem democrática, com a operacionalidade,
com a eficácia de um governo num país na hora de crise, com a situação, como a que desfruta este poder anômalo, esse poder completamente, né, fora de qualquer consideração, uma coisa excêntrica numa ordem democrática. Veja agora, está aí o senhor Roberto Marinho achando que deva mudar o ministério. Mas ele o quer, afinal? Ele é um concessionário, é um empresário ou ele é um partido? Por que ele não funda logo um partido para poder influir legitimamente na vida do país? De onde vem esse poder? Vem da condição de concessionário. E eu tenho andado aí pelo Brasil e tenho conversado com as estações que estão associadas com a Globo. E vou verificar que essas emissoras que estão lá de repetidoras da Globo, deixaram de ser emissoras porque passam o dia repetindo a Globo, num desrespeito aos interesses locais, àquela emanação da vida cultural, da vida artística, de estados que têm grande tradição. Eu sempre argumento o seguinte: nos Estados Unidos, que é um país o mais liberal, não seria permitido isso. Então eu vou atuar em nome dos princípios gerais da Constituição, dos princípios gerais do próprio regime democrático. Isso é uma coisa incompatível. E eu vou questionar porque isto torna o nosso país praticamente ingovernável, com um poder ilegítimo e ilegal. Porque mais que isto ainda, ele discrimina. E um concessionário de um canal de televisão é concessionário de um serviço público que pertence a todos. Isso seria como um concessionário de uma linha de ônibus que quisesse, que de repente dissesse: eu transporto estes, não transporto aqueles. E um canal de televisão não pode discriminar ninguém. Que é ilegal, que lei que está sendo violada pela Rede Globo? Esses princípios gerais da Constituição. Primeiro, não pode discriminar. Segundo, está sendo um poder demasiadamente abrangente dentro do país, que até não está configurado dentro da estrutura da legalidade do país. É um poder que põe ministro, tira ministro. Francamente, é demasiado. Por que não funda logo o POG? Partido das Organizações Globo. Perfeito, aí tornava-se legítima a situação dele. Governador, por favor, antes de passar ao Rodolfo Conde, eu já considero respondido então a pergunta do Ailton Moreira, de Pedra Branca, no Ceará, que fazia a mesma pergunta ao senhor. Agora, que eu vou Rodolfo questionar Conde, esse assunto, vou. Olha, se eu não puder mudar, o que o senhor vai fazer? Desculpe a colaboração. Sabe o que eu farei? Eu vou chamar o doutor Roberto Marinho e vou dizer que ele sente logo naquela cadeira. É melhor o senhor mande logo nesse país. Por que essa intermediação? Por favor, desculpe, Rodolfo Conde. Aí há uma coisa muito importante que se chama povo brasileiro no meio. Completar a roda. Rodolfo Conde, por favor. Governador, a minha pergunta é no campo da política externa, se o senhor for eleito. A gente, na década de 60, a esquerda no Brasil tinha um discurso, uma retórica mais marcadamente nacionalista. De lá para cá as coisas mudaram muito, né? Há hoje um reexame do papel do Estado, uma rearticulação da economia no plano mundial em regiões, e há questões claramente supranacionais, como direitos humanos, ecologia. Se o senhor for eleito presidente, o senhor pretende fazer com que a sua política externa interfira, por exemplo, pressionando governos que estão violando direitos humanos, pressionando outros governos em favor da democracia? E, no campo da ecologia, o senhor admitiria a participação da comunidade internacional na discussão, por exemplo, da questão da Amazônia? Eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo tempos de muito mais abertura, muito mais flexíveis, mais democráticos, até no contexto internacional. Há o advento de uma entidade nova, que eu costumo sempre acentuar, que se chama Opinião Pública Internacional. Isso há 25 anos atrás não existia. Eu me recordo quando, em nome do interesse público, encampei aquelas 2 empresas estrangeiras no Rio Grande do Sul, eu não tive para quem me dirigir. Criaram uma onda, eu não tinha para quem apelar. Agora não.
há esse ente importante. Então, tudo isso influi para que o contexto internacional realmente seja mais aberto, mais democrático. Eu acho que aquelas grandes causas de antes de 64, como, por exemplo, nós sustentávamos firmemente a questão da autodeterminação dos povos, o relacionamento internacional com todas as nações, a causa dos direitos humanos. Eu fui ver nos textos antigos, lá encontramos a causa dos direitos humanos, condenando governos que desrespeitavam esses direitos. Eu acho que tudo se tornou mais fácil com o sistema de comunicações de se defender essas grandes causas humanas. Eu acho que se amanhã o povo brasileiro me honrar com a sua escolha, com a sua confiança e me outorgar esta grande missão de governar o país, eu creio que nós temos que nos bater por essas grandes causas e aceitar que nos questionem dentro de um diálogo, de uma polêmica que também não deixa de ser a nosso reconhecimento, a nossa contribuição à chamada opinião pública internacional. Por exemplo, na questão da Amazônia, nós estamos dando razões, estamos dando motivos para que a opinião pública internacional nos questione. Eu estive lá e vi. Eu voltei de lá indignado com a quantidade de motosserras que existem lá na Amazônia, cortando árvores para queimar. Voltei até com a ideia de se registrar a motosserra, lhe dar um número e criar uma caderneta, né, onde constasse os programas de trabalho de cada uma desses poderosos instrumentos que multiplicaram a ação destruidora do homem, né, de uma forma extraordinária. Então eu acho que, ao lado de tudo isto, o que o nosso país tem que fazer em matéria de política internacional é lutar com todas as suas forças para que se modifiquem esse tratamento que estão dando a nações como a nossa. Nós fomos à guerra, vencemos a guerra, nos colocaram dentro de esquemas perversos. Não é que diga, bom, há conspiração internacional, como às vezes eu leio algum comentarista dizer, não, o Brizola anda atrás de conspiração internacional. Não há conspiração, há combinação. Por que se reúnem os sete grandes? Será só para tomar cafezinho? Governador. Não? Então eu acho que nós temos é que defender a situação do nosso país no conjunto, né, no contexto internacional, principalmente nas nossas relações econômicas. Eu acho que aí está uma causa em que o novo governo terá que dedicar-se, jogar todas as suas possibilidades, a sua competência, para defender o nosso país das perdas internacionais, onde está a causa profunda da inflação brasileira e da crise em que estamos. Governador, Jorge Oliveira, da revista Isto é Senhor, por favor. Jorge Caldeira. Desculpe, Jorge Caldeira. Governador, vamos falar um pouco de economia. O senhor tentou adotar, há pouco disse que seria um modelo adotável para o Brasil, o modelo australiano, de socialismo, do Partido Socialista Australiano. O senhor acha que isso inclui também o tratamento liberal que a Austrália dá para capital estrangeiro e medidas como, por exemplo, encerrar a própria indústria automobilística por pouco eficiente e liberar importações e coisas desse tipo? Eu acho que em matéria de economia nós temos que ser o máximo de práticos possíveis, procurando buscar, resguardando naturalmente certas questões éticas, né? Certos compromissos, né? A nossa própria integridade. Devemos buscar sempre a conveniência nacional, devemos estar sempre procurando o interesse nacional, o bom relacionamento, relações firmes, estáveis lá fora. E tratar o capital estrangeiro dentro de uma linha de conveniência para ambas as partes, porque senão ele não vem. Eu acho que nós necessitamos da colaboração do capital estrangeiro, mas dentro de determinadas limitações. Não é bem esse o exemplo australiano, né? Não sei, mas eles construíram, através do tempo, mecanismos, instituições de defesa da economia nacional. Por isso eles se capitalizaram. Eles ficaram, depois da guerra, sob as asas do Commonwealth britânico. E não se submeteram a esse tipo de política econômica
em que toda a América Latina e as Filipinas caíram. As elites desses países, depois da guerra, se viram fascinadas pelas fórmulas, pelo sistema americano. Eu às vezes até reconheço que finalmente eram de se fascinar, porque aquela economia enorme que deu certo, um país vitorioso, e ofereciam para a casta dominante da economia brasileira muitas facilidades. Diziam, não, nós vamos aí com o capital estrangeiro, vocês têm que abrir, nós levamos tecnologia, nós levamos tudo, levamos nossos técnicos, levamos nossas máquinas. O máximo que vocês têm que fazer é ler os nossos catálogos, os nossos livros de instruções, e vocês, nossos manuais, e pronto, vocês já ficam manejando essas máquinas, não se preocupem por que essas máquinas funcionam, né? Nós levamos tudo para vocês. Você não precisa mandar nem os filhos estudarem tecnologia, ficam só de herdeiros, nossos sócios, e então ficam, né, com grandes cartórios, assim. Governador. E deu no que deu. O modelo econômico que assimilaram ali, deu no que deu. Foi ao fracasso. E os australianos não embarcaram nisso. Logo criaram o mercado interno, criaram os sindicatos, fortaleceram os sindicatos, distribuíram a renda, chegaram àquele enorme mercado interno para a sua economia, se autossustentaram e estão lá como estão. E nós nesse buraco, na crise, no desastre. Gostaria que o senhor fosse, por favor, um pouco mais breve, se possível. O Fernando Mitz, da Bandeirantes, tem uma pergunta. Mas eu sabe que eu tenho um estilo, eu tenho minhas limitações. Vocês são extraordinários, eu tenho uma grande admiração. Muito obrigado, quando vejo vocês se desempenharem no rádio e na televisão. Especialmente na televisão, frente à qual eu tenho as minhas inibições. Agora, vocês são formidáveis. Vocês fazem síntese, se expressam rapidamente. Obrigado. O Fernando Mitz, mas eu não consigo, porque eu tenho o meu estilo próprio. Eu gosto de repetir, né? Abrir uma janelinha na cabeça das pessoas, olha, me conforta tanto. E eu procuro fazer isso. Governador, depois certamente vamos voltar a falar da Austrália, mas eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte: hoje, numa das avenidas principais de Niterói, o candidato PRN estava à frente de uma passeata quando foi cercado, ele e os seus seguidores, por grupos de manifestantes que vaiavam, atiravam ovos e finalmente atiraram pedras. E uma das pedras feriu um dos assessores do candidato. Esses manifestantes gritavam também o nome de Brizola. O senhor acha que a campanha pode descambar para esse tipo de comportamento? Isso seria muito lamentável, porque a violência é condenável, praticada por quem venha de onde vier. A violência e esses métodos violentos, intolerantes, sempre são condenáveis. Agora, eu não estou bem ao par desse episódio, porque eu me encontrava viajando, vim de Foz do Iguaçu para cá, apenas notícias que as televisões estão difundindo. Vou me informar depois, então, vou fazer um bom comentário. De manifestantes brizolistas. Mas sabe o que acontece? Que eu tomei conhecimento de tudo isso e a impressão que eu tive é que eu já vi esse filme 2 vezes. O primeiro foi aquele do Moreira Franco, no Rio de Janeiro. Provocações para criarem fatos, né, eleitoreiros. E o segundo filme foi aquele da Praça 15, com o presidente Sarney. Possivelmente vão falar em que são brizolistas, que são, na verdade, vão descobrir aí um Danilo Groff, né, ou algum militante do PT também. Vão inventar personagens, criar situações. E eu gostaria de dizer o seguinte, que se pensam inventar ou querer nos atingir com isso, estão muito enganados. Porque nós temos luz própria. O povo brasileiro nos conhece, sabe que esses não são os nossos métodos. Agora, é preciso não esquecer o seguinte: um candidato que chama o presidente da República de filha da P, pelo rádio, que chama o seu competidor, que vem de 15 anos de exílio, com 67 anos de idade, sem mais nem menos, gratuitamente de filha da P, dizem que chamou o Lula também. O que pode esperar? Deve esperar pétalas de rosa nas ruas? Ele é o agente, ele é o causante, ele é o grande provocador.
de atitudes incompatíveis. Já lhe dou a resposta junto. De atitudes incompatíveis, como seja o de atirar o que seja. Governador. Eu admitiria até, como eu próprio tenho me defrontado, gente que faz assim, gente que faz qualquer outro gesto de desaprovação, né? Perfeitamente, dá até uma vaiazinha. Eu não gosto, acho que a vaia é um processo que, francamente, não é democrático. Governador. Então, eu reprovo tudo isso, mas eu registro que esse candidato anda provocando com estas afirmações incompatíveis. Se for nos Estados Unidos, onde há aquela imprensa, né, mais pluralista, com comentaristas duros, francamente, não durava 48 horas essa candidatura, só pela sua incontinência verbal. Iam mostrar que estava completamente desqualificado esse candidato para ser presidente. Governador. Eu por favor. registro isso porque aí está o fundo dessas reações. O E a Alex mais Sonic tem uma permite, pergunta o pro senhor. povo brasileiro se sente um tanto quanto com essas pesquisas usurpado. Porque se exaltam essas pesquisas que ele representa quase que a maioria, já é quase presidente eleito e já está até com o ministério e não sei o que tem mais, se acha no direito de estar aí agredindo os outros partidos, praticando uma ação corruptura sob o ponto de vista político, de estar aí querendo fazer dar lá e tomar cá, dando o que se recebe. O povo brasileiro sabe que isso não é verdade. Se sente usurpado quando vê alguém se apresentar considerando como se fora já o dono da sua vontade. Governador, Isso é um pouco... por favor, fundo governador, dessa nós já reação. estamos quase a meia hora de programa e não completamos a roda e temos aqui, como o senhor pode ver, dezenas e centenas de telefonemas. O Alex Perfeito. Sonic tem uma pergunta para o senhor, por favor. Doutor Brizola, Angústia. algumas pesquisas já estão indicando uma aproximação do Dr. Paulo Maluf do senhor. Estaria a um ponto percentual, estaria no empate técnico. E o Dr. Maluf pretende também atacar Collor, porque ele também não gosta do Collor, assim como o senhor. Eu não sou informado, sabe, em matéria de Maluf. Eu sou completamente Não, desinformado. eu digo o seguinte, se Maluf começar a atacar o Collor, o senhor continua atacando o Collor também ou vai deixar a tarefa para o Maluf? Olha, nós seguimos o que denominamos de processo social. À medida que os motivos que nós consideramos corretos para a polêmica vão surgindo, nós vamos entrando nela. Eu acho que a campanha vai se centrar essencialmente na questão econômica, na crise econômica. E, subsidiariamente, nesses detalhes. Agora, até aqui impressionou muito todo esse manejo das pesquisas. Por quê? Não há nenhuma arma, nenhum instrumento mais forte de persuasão e de pressão do que as pesquisas nesse momento. E veja que isso é uma arma que não está ao alcance dos partidos. Justamente as instituições incumbidas de promoverem os seus candidatos. Legitimamente, os candidatos só podem ser promovidos pelos seus partidos. E as pesquisas não estão ao alcance, estão ao alcance do poder econômico. Então, é uma arma do poder econômico, justamente a mais poderosa. E quando se junta isto com a televisão, jogando choques eletrônicos sistematicamente na população, isto é uma deturpação, isto é uma violação. No meu entender, isto é uma ilegalidade que devia ser questionada pela Justiça Eleitoral. Aloysio Biondi, por favor, tem uma pergunta. Obrigado. Governador, o senhor disse que as elites ficaram fascinadas no pós-guerra com o modelo de industrialização norte-americano e que a gente caiu no modelo dependente na dívida externa e no esquecimento dos problemas do povo. Atualmente está se falando muito na modernização do capitalismo brasileiro, na abertura de mercado, né? E isso não seria apenas uma repetição dos erros, um aprofundamento desse modelo? Como é que seria possível, apenas com essa abertura de mercado, com a aceitação maior do capital estrangeiro, como é que seria possível partir para aquilo que o senhor falou, do modelo autossustentado, quer dizer, o modelo baseado na ampliação do mercado interno através da melhora do poder aquisitivo, do poder de compra do povo brasileiro. Como é que o senhor resolveria isso no momento em que a tendência, até os economistas de esquerda,
estão todos martelando na história de modernizar o capitalismo, aceitar mais capital estrangeiro, aumentar essa dependência, ninguém mais fala, a gente lê jornal, a gente vê, ninguém mais fala na tal da distribuição de renda e como é que fica o povo brasileiro. Como é que o senhor vê isso? Creia que eu recebo com grande conforto, me sinto profundamente feliz de estar participando de um programa da repercussão deste que estamos realizando numa rede, né, pública de televisão e sendo questionado em torno de uma matéria como esta, que para mim, como disse há pouco, vai ser o centro da discussão dessa campanha política. E eu acho que vai ser também o centro das preocupações de todos aqueles que, de uma forma independente, de uma forma verdadeiramente sincera e coerente, se preocupam com a vida do nosso país, com os impasses que atingiu. Eu creio que no curso da campanha nós vamos nos elucidar muito. Eu lhe afirmo que, como candidato, eu não me sinto dono de fórmulas e de propostas completas a respeito de uma alternativa. Eu tenho, por exemplo, a certeza que nós não podemos continuar como vamos. Isso está aí, como também todo o pensamento lúcido, no fim, naqueles últimos anos da monarquia, tinha consciência de que não podia continuar a escravatura. E, por conseguinte, aquele modelo econômico era baseado na escravatura. Eu acho, por exemplo, que não pode continuar mais esse modelo. Então, a construção do novo modelo, claro, olhamos o mundo, a experiência dos outros povos. Eu fui lá na Austrália, um pouco porque tudo que se argumenta sobre a Europa vem um argumento. Não, mas lá já estava tudo feito. A Alemanha destruiu-se, mas depois terminou a guerra. O governo lá, os gerentes, os antigos, chamavam o Fritz, o Franz, juntava aquelas equipes, pronto, já começou a trabalhar de novo. Estados Unidos, o filé mignon da humanidade, dos dois lados, aquela riqueza, cai neve, tudo lá é bonitinho, não dá para comparar. O Japão, a poeira dos tempos, aquilo vem dos séculos, dos milênios, não sei o quê. Então, eu fui encontrar a Austrália. Colônia, há pouco tempo, país mais jovem que nós, grande, tropical, e longe dos mercados, trabalha com a agricultura, com a pecuária, com o minério, produtos primários. Então eu me escandalizei de ver um regime capitalista, economia de mercado, livre iniciativa, com aquele sistema de vida. E tratei de levantar essa discussão. Não tenho tido nenhuma correspondência, porque muito pouca gente no país tem se interessado em examinar essa questão, que é realmente um parâmetro para nós. Eu acho que a busca do modelo econômico tem que partir de algumas medidas. Por exemplo, eu acho que um governo coerente vai ter que trabalhar de serrote. É a imagem que eu encontrei para expressar essa determinação de destruir um modelo econômico perempto, esgotado, inútil. E as pressões, como é que o senhor enfrentaria? Bom, eu acho que vamos procurar enfrentar, tanto quanto possível, uma de cada vez. Mas a opinião pública internacional, há diálogo pelo mundo. É preciso mostrar à opinião pública internacional que aqui tem milhões de crianças jogadas no abandono por consequência de um capitalismo perverso. Que o povo norte-americano, no dia que verificar a natureza do capitalismo que cai sobre o Brasil, eles vão aceitar essa brincadeira que eu constantemente faço com eles. Governador. Se vocês tivessem o capitalismo que temos aqui, eles faziam outra revolução. Mas veja o seguinte, um governo coerente, só esse pequeno detalhe, um governo coerente tem que chegar lá e tem que dizer o seguinte, pois bem, neste país não se baixa mais salário. Aconteça o que acontecer. Para baixar salário tem que passar por cima do presidente. Governador. Não se baixa mais pensões. Não se aviltam mais as aposentadorias. Como é que pode continuar isto? Já é um escândalo internacional. Governador, por favor. Eu tenho aqui, como eu lhe disse há pouco, nós já passamos da metade do programa, muitas perguntas de telespectadores, eu vou tentar agrupá-las por assunto. Então, a Cida Chubaldi, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manuel de Souza, do Rio de Janeiro. Fernando de Souza, do Rio de Janeiro. Claudinei Freire Santos, de Campinas. E o Antônio, de Jacareí, aqui em São Paulo,
Eles perguntam basicamente ao senhor se o senhor, como presidente da República, repetirá a atuação que teve no Rio de Janeiro em relação à segurança do cidadão, onde, segundo eles, não houve o combate ao crime organizado e existiu até um aumento do índice de criminalidade. Permite uma palavra, Claro. para dizer o seguinte: esse país está precisando de um governo legítimo e um pouco de coragem inconsciente. Pagar para ver certas coisas. Veja o seguinte: eu, se tivesse que me deparar nas mesmas circunstâncias, como governador do Rio de Janeiro, em pleno regime autoritário, com governos federais, primeiro, na primeira fase do governo Figueiredo, natural, me via com desconfiança, embora dele pessoalmente tive sempre as melhores considerações, um clima adverso. E depois um governo perverso, como este atual, que não só não deu ao Rio de Janeiro o que merecia, tratou de nos tirar e nos criar dificuldades. Se eu tivesse que enfrentar os mesmos problemas nas mesmas circunstâncias, eu confesso que às vezes até fico admirado como é que eu trabalhei tão coerentemente, tão corretamente. Eu acho que as elites do nosso país estão cegas a respeito da questão da violência. O atual governo do Rio de Janeiro, o governo Moreira Franco, é um governo elitista, nitidamente elitista. Pois bem, como é que ele trata o problema da violência? Procurou destruir aquele programa do CIEPS, a escola pública está daquele jeito, professorado em crise, praticamente o ensino público desmantelado, o particular indo no mesmo caminho. Quer dizer, as causas de tudo isso completamente abandonadas. E ele incentivou a repressão. As favelas são guetos de inimigos, tem que invadir as favelas. Que coisa mais escandalosa do que esta? Agora, Tudo é culpa da favela. Então, combate. Que programa e teria, pior senhor? é a matança. O escândalo da matança. Isto ainda vai cair sobre as nossas cabeças. Mais de 3.000 jovens foram mortos com mais de 20, 30 perfurações de bala de guerra. Inclusive crianças, menores. Governador, mas isso também Ninguém acontecia. identifica mais esses cadáveres. Isso também acontecia no seu governo, governador? Desculpe, que o senhor faria eu como presidente da mantive um República. combate firme ao Esquadrão da Morte, consegui identificar muitos deles, trabalhamos junto com a igreja e esse problema dessa matança indiscriminada praticamente parou no meu período. Então dizem, aumentou a criminalidade. Claro, isso aí é uma onda de todo um período histórico de abandono da população, onde todos os dias são jogadas milhares de crianças para os desvios de conduta, para as primeiras práticas da inconduta. Então, o que acontece? É preciso, neste país, haver um grande esforço. Eu gostaria de dizer que se amanhã ocupar a presidência da República, eu vou desenvolver um grande esforço de coordenação. Não só junto da população, das comunidades, das suas instituições, mas especialmente junto aos governos dos estados e municípios. Precisamos trabalhar em conjunto em duas frentes. Governador. Uma reprimindo, procurando controlar, não há dúvida que tem que ser com o uso da força, do policiamento ostensivo, de uma polícia competente, não brutal, que desrespeite os direitos de todo mundo. Os pobres parece que não têm direito à inviolabilidade do lar, metem a bota, como estão fazendo no Rio de Janeiro, fazendo criminosos. Não. Uma polícia que atue com o máximo de eficácia possível. Mas, simultaneamente, nós vamos tratar de desenvolver uma verdadeira cruzada de salvação das nossas crianças e de salvação dos nossos adolescentes. Governador. Aí está o viveiro infindável de ondas sucessivas de jovens que são jogados na violência e na criminalidade. Agora, essa atitude cega, brutal das elites, mandando matar, francamente, isso por favor. é como incentivar a violência e a criminalidade. Ela está marchando cegamente contra si mesmo. Governador. Porque qualquer dia vão poder viver somente dentro de muros, com guaritas e metralhadoras, como estão fazendo muitos potentados da vida brasileira, que estão até importando serviços
do estrangeiro, porque tem medo de atribuir a sua segurança aos brasileiros. Governador, por falar em medo, o senhor tem dito que os privilegiados sabem que o senhor eleito representa uma ameaça a eles. Eu gostaria de saber que ameaça é essa que o senhor representa, caso eleito, aos privilegiados e quais são esses privilegiados? Olha, eu vou tratar de democratizar a vida brasileira, abrir mais oportunidades. Certo, mas quem vai perder que esse privilégio? país não sejam alguns poucos que acumulem o povo brasileiro pobre. Eu vou denunciar, abrir para o conhecimento da opinião pública nacional e internacional essa cumplicidade que está nos mergulhando na inflação de uma classe dirigente que por um grande setor, não é toda, quero estacionar, por grandes setores estão defendendo um sistema que, para ganharem aí $1 milhão, entregam 2 do povo brasileiro. Por exemplo, digamos os banqueiros. O que é que os banqueiros podem perder com o senhor no poder? Eu acho que, se eles quiserem ser bons brasileiros, abrirem, né, os seus sentimentos, serem fraternos com a vida, com o povo brasileiro, com o povo a que pertence, não devem esperar nada de mal de mim. Se eles não quiserem? Eu, por exemplo, eu vou, no governo, considerar intolerável a existência desses grandes cogumelos que controlam toda a economia do país, estão asfixiando as regiões, as comunidades. Vou restaurar os bancos regionais, os bancos locais. Fizeram isso para poder ser adonado o dinheiro da poupança, dos depósitos. O senhor não considera mais a hipótese? Eu até vou privatizar. Sabe o que eu vou privatizar? Os bancos, aparentemente particulares. Por quê? Este modelo econômico, no fundo, foi o que fez, foi estatizou o dinheiro. Deixou os bancos no nome dos grandes conglomerados, mas tirou o dinheiro. O senhor Delfim Neto reunia 5 ou 6 e dizia, me dá o dinheiro aí. Toma a letra do Tesouro. Se tivéssemos aqui os 300 bancos regionais que eles fecharam, eu duvido que o senhor Delfim Neto tiraria o dinheiro das comunidades. Este é o segredo do desenvolvimento harmônico dos Estados Unidos. Lá existem mais de 18 mil bancos locais e regionais. Quando se fala nos grandes bancos americanos, eles são locais. Eles são grandes fora. Governador. Pode crer que em matéria de extensão territorial, o Citibank tem mais agência no Brasil do que nos Estados Unidos. Doutor Brizola, o senhor quando chegou aqui ao estúdio, o senhor deu um grande abraço ao doutor Aureliano Chaves. E com muito prazer. Que é um representante do PFL e que durante o tempo que o senhor esteve no exílio, ele apoiou o regime militar, né, a ditadura militar, ocupou postos nesse regime militar. Eu ouço dizer que o senhor está procurando até um entendimento, doutor Aureliano, um pacto de não agressão e até um possível apoio dele. Olha, creio que foram comentários no segundo turno. Mas não ele, como representante dos privilegiados, o senhor confirma esse entendimento, doutor Aureliano? Veja que não há nenhuma procedência nesses comentários. São especulações. Tempo de guerra, né? Boato como terra. Mas eu, desde que cheguei aqui, por um relacionamento casual, né, tive ensejo de conhecê-lo. E desde aí as nossas relações sempre foram respeitosas, distantes, mas respeitosas. Eu acho que lá no campo do adversário, eu posso ver no doutor Aureliano um homem digno e que só pode me honrar de encontrá-lo, lhe dar um abraço, lhe desejar êxito, saúde, foi o que fiz. E espero que os sentimentos dele para comigo sejam os mesmos. Mas não vejo nisso, senão um simples relacionamento ético que deve existir entre nós. Nós podemos ser adversários, mas não inimigos. Governador, no plano das ideias, quer dizer, há candidaturas mais progressistas, outras mais conservadoras, que propõem projetos mais ou menos semelhantes. Mas eu diria que há diferenças muito claras entre as pessoas, os candidatos. O senhor me contou longas histórias lá em Nova York sobre o seu passado, e eu acho que um pouco da sua história ele ajuda a marcar essas diferenças. E gostaria de socializar essas informações com os telespectadores. Quais são, na sua vida de menino pobre e depois de exilado, quer dizer, quais são os traços que o senhor acha que o distinguem mais claramente dos outros candidatos? Eu não me considero, não assumo a pretensão de ser melhor que quem quer que seja.
Mas eu tenho as minhas próprias características e as minhas convicções. Ninguém como eu posso avaliar a minha própria sinceridade. É um dever de cada um de nós. Então, eu também considero que, entre todos, ninguém pode se considerar mais bem intencionado, mais preparado, mais seguro do que eu. Eu me inspiro em grande parte, essencialmente, na minha vivência dos problemas. Eu tenho uma longa trajetória, desde criança, lutando para chegar à universidade, depois na vida pública. Eu realmente me orgulho muito de ter chegado onde cheguei. Sempre fui inconformado com a situação do nosso país. Em Porto Alegre, o senhor trabalhou como engraxate? Bom, eu exerci as atividades mais humildes que se possa imaginar. Governador. Eu vivi um assalariado, né? E depois também, noutros níveis, noutros patamares, trabalhei com igual sinceridade. Eu me sinto muito inconformado com a situação do meu país. Principalmente o que me inspirou muito no curso de toda a minha vida foi as dificuldades que eu encontrei para estudar. Eu nunca consegui uma bolsa de estudo. Eu andei agarrando no casaco de muito político e não consegui. E eu cheguei a propor a um grande capitalista, eu não vou citar o nome, por que eu vou citar? Não vou. Ele era importante, gordo, né, na sua importância, considerado um homem de grande importância. Eu fui falar com ele, digo, o senhor me financia uma bolsa de estudo, eu me obrigo, se eu tirar uma nota abaixo de 9, o senhor me corta a bolsa. E eu me comprometo depois de dar 3 bolsas de estudo, depois que me formar. Obviamente eu não consegui, mas eu tive sempre uma grande revolta de ver certos contingentes da sociedade tão protegidos nessa parte, e tanta gente sem oportunidade. Governador. Imagina que o meu primeiro folhetozinho foi questionando o governo do país, quando eu fui candidato pela primeira vez, era estudante, por que todas aquelas facilidades que tinham os estudantes militares? Eu acho que tinha que ser estendido aquelas facilidades para muitos outros setores, porque eles tinham, eu dizia no meu boletimzinho, eles têm roupa, eles têm pensão, eles têm tudo para estudar, um internato, e eu acho que merecem. Por que não? Para mais e mais e mais gente, de acordo com a sua capacidade. Então isto sempre você sabe que isto sempre me revoltou. E depois fui estendendo a minha visão pelas realidades do país. Eu sou um empírico. Permita que eu só conclua meu pensamento. Eu sou um empírico, eu não sou um cientista, eu não sou um teórico. Eu tenho assimilado muito através do diálogo, através de uma leitura muito restrita, mas bem feita, que fiz, bem orientada, mas essencialmente pelas minhas experiências, pelo que eu tenho visto pelo mundo, tenho podido, dada uma vivência muito intensa, intuir muitas coisas. Eu, francamente, eu não estou num projeto pessoal, mas eu, francamente, melhor preparado do que eu, dificilmente possa haver no meu país alguém nesse momento reunindo credenciais políticas e experiências do passado como conseguimos acumular. Governador. Embora não me considere, eu não me considere melhor do que ninguém. Governador, por favor, antes que termine o nosso tempo, Mitre, só um minutinho, por favor. Mitre, desculpa, só um minutinho, que eu gostaria de entrar. O governador falou um pouquinho do seu tempo de dificuldade. Eu acho que está, porque o Leonel Brizola está nos 60 que não se definiram, que as pesquisas não mostram. Todos os candidatos... Ou nos 70. Mas o Leonel Brizola está lá porque eu já provei uma vez. A dona Sandra tinha, nessa época, 60%, o Leonel Brizola tinha 6%. Ela acabou em 4º lugar e eu venci as eleições com 38%. Mas a candidatura do senhor está estacionada, governador, por favor. Nessas pesquisas, mas não estacionada na consideração, no apoio, na solidariedade. Governador, por aí. O senhor não fez uma revisão? Por favor, só um minutinho, por favor. Eu gostaria de dar um salto no tempo, como eu falei ao senhor, porque há vários telespectadores preocupados. O senhor falou aqui das suas dificuldades quando jovem, dificuldades de estudo, etc. E aqui quase 10 telespectadores preocupados mais com a sua situação econômica hoje. Hoje o senhor não só tem condições de dar bolsas de estudo, como de fazer muitas outras coisas. E a preocupação deles, basicamente, é com a sua condição de fazendeiro no Uruguai.
É a Ana Maria, do Rio de Janeiro, o José Luiz Pimentel, de Campinas, Humberto Gomes, de Taubaté, o Norberto Torres, de Campinas, Mário Henrique de Moraes, da Freguesia do Oca, em São Paulo, Mário Albuquerque, de Ilhéus, na Bahia, Jorge Goulart, do Rio de Janeiro e Newton, de São Paulo. Eles perguntam se o senhor, eleito presidente da República, passará a ter fazendas no Brasil, e eu completaria perguntando se o senhor, hoje que tem condições de dar bolsa de estudos, se já deu alguma bolsa de estudos para um estudante pobre. Permite que eu lhe pergunte uma coisa? Vocês perguntaram isso também para os outros candidatos que estiveram aqui? Talvez porque eles não fossem fazendeiros do Uruguai. Muito bem. E este candidato Fernando Collor, que esteve aqui, que gasta verba secreta, que vai... Foi também perguntado a eles. perguntaram sobre a questão particular dele? Foi perguntado a eles. Não, perguntaram sobre a verba secreta. Não, se parentes, familiares dele, por exemplo, familiares dele. Sobre essa ele questão dos bens particulares, perguntaram. Perguntaram para o doutor Aureliano. Eu estou perguntando isso só para mostrar que essas fontes todas são os que discriminam. Mas eu sou obrigado a Eu me confiar admiro nos que não nossos tenho dinheiro de telespectadores. Cuba também. Eu gostaria que o senhor, por favor, respondesse já, inclusive, essa Desculpe, pergunta. mas eu tenho o direito de eu colocar não a questão. a coloquei. Desculpe, calma lá. Vamos direitinho na questão. Não, nós porque estamos direitinho, eu tenho o direito de perfeitamente. comentar, de acordo com Claro, que eu tenho o direito de considero fazer que a deva pergunta do comentar. telespectador, se o senhor me Então você me permitir. deixa comentar. Perfeito. Veja o seguinte, isso aí é a prova desse sentimento discriminatório. Eu me admiro até que não tenha outras coisas aí. Veja o seguinte, a esse respeito, eu apenas faço a seguinte declaração, aqui, nesse momento. Não possuo nada de irregular, nada de que não seja bem havido. A rigor, tudo que eu e a minha mulher possuímos, nada mais é do que um patrimônio familiar, que tem uma só origem, naquilo que ela herdou do seu pai e da sua mãe. Nada mais. E o que nós possuímos hoje é muito menos daquilo que ela originalmente herdou. Estou no Uruguai porque fui empurrado daqui pela força para fora. Eu não fui fazer inversões no estrangeiro, como muita gente faz, espontaneamente e ilegalmente. Não. Nós fomos empurrados para fora e, de acordo com os princípios do asilo político, tratamos de levar o que era nosso para lá. Vendemos tudo, rigorosamente tudo, aqui e fomos viver lá. Trabalhei lá 15 anos. Podia até, se eu fosse mais um gerente mais absorvido, né, nesse tipo de trabalho, eu teria até o direito de ter multiplicado isso. Mas não. Mantive, lutando, procurando educar os filhos. E na hora de retornar, foi sempre tudo tão atabilhonado que eu não tive tempo de me dedicar. Eu acho que se estivesse vendido tudo lá e tivesse aplicado aqui, por exemplo, na especulação financeira, eu estaria muito bem hoje. Por que o senhor não vende essas Para a pergunta específica, o senhor desculpa, Porque, os telespectadores não estão... Achei que não convinha, Os e telespectadores não me estão- convinha, e pronto. Os Não telespectadores me não estão convinha, dizendo que não convinha a minha família, não convinha a mim, e Eles pronto. apenas perguntam se o senhor teria fazendas no Brasil. É uma pergunta... Não lhe acusaram Eu não de ter... penso nisso. de que Eu não não são estou bem pensando havidas. nisso. Governador, Eu não tenho gostaria esses de- planos. Eu Na gostaria verdade, de se saber isso que planos satisfaz a o senhor tem, curiosidade, governador. eu não tenho esses planos. Agora, esses esclarecimentos, a mim não me constrange, eu apenas registro assim o sentido discriminatório contra o Leonel Brizola. Governador, eu Agora, o gostaria- povo brasileiro, que é importante, eu gostaria de dizer, ele sabe que, primeiro, que eu, a rigor, não sou homem de negócios. Nunca fui. Procurei cuidar desse pequeno patrimônio familiar, era o meu dever, e eu tenho feito com a competência possível. Segundo, que o Leonel Brizola jamais amealhou recursos públicos, jamais foi empresário cartorial, jamais foi concessionário de qualquer coisa do governo que o fizesse através disso grandes fortunas.
jamais recebeu qualquer tipo de concessão do governo para negócios internacionais. Que o Leonel Brizola jamais praticou nesse campo qualquer coisa que pudesse atingir a dignidade do povo brasileiro e a sua dignidade, seu procedimento pessoal. Governador. Tanto que o regime, se pudesse encontrar no Leonel Brizola alguma coisa em matéria de corrupção, de irregularidade, de desonestidade, tinha destruído simplesmente Leonel Brizola, podendo investigar e fazer o que... Eles vasculharam a minha vida e nada Eu encontraram. lhe faço um apelo, nós estamos a 6 minutos do final do programa. O Ricardo Sete tem uma pergunta, o Mitre tem outra e eu faço uma última dos telespectadores. Por favor. Governador, ao colocar em dúvida as pesquisas, o senhor coloca em dúvida o trabalho de instituições diversas, de diferentes origens, profissionais, jornalistas, emissoras de televisão, jornais, pesquisadores de campo, quer dizer, são milhares de pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho em diversas organizações. Quer dizer, Isso é uma máquina muito grande. Existe uma colossal conspiração sistematicamente voltada contra o senhor? Não, não é só contra mim. Isso, governador. Está fazendo a sua própria defesa. Todo Defesa de quem? esta casta dirigente está em maus lençóis, levou o país à crise. Não tem saída, não tinha candidato, está em crise. Então está manipulando tudo isto. Quem não vê, sabe, Mas que a tem que ser uma rigor não sou conspiração eu, muito grande, até não governador, sou para todo eu mundo que ser afirmo. manipulado. Sabe quem é que afirma isto? E eu não consigo repercussão na imprensa. Será que o senhor deputado Zé Lourenço é tão desprestigiado assim, que a imprensa não considera que o depoimento do ex-líder do PFL, sabe o que ele declarou, o deputado Bocaiúva? Chamou o deputado Bocaiúva, lá em Brasília, e disse: deputado, eu estou indignado com as pesquisas, porque eu sei como é que se faz isso. Mas ele disse isso à imprensa ou ao deputado Bocaiúva? Disse o deputado Bocaiúva e não pediu segredo. O deputado Bocaiúva me contou a mim, eu pedi, me pede segredo? Se o deputado José Lourenço não contou à imprensa, Mas eu conto.